O presidente Donald Trump basicamente disse que os Estados Unidos estão preocupados em alimentar os palestinos, mas que as decisões sobre tomar o controle militar completo ou não desse território cabe somente a Israel. Foi uma forma do presidente Donald Trump não se comprometer com as eventuais decisões do governo israelense. O que está acontecendo, Carol? Depois que as negociações ou tentativas de negociações diplomáticas entre o Hamas e Israel deram em nada, nenhum dos dois lados fez o menor movimento para tentar acomodar uma saída diplomática e as negociações acabaram sem nenhuma conclusão, o governo israelense começou a considerar outras opções, inclusive para conseguir libertar aqueles reféns que continuam nas mãos do Hamas, num claro crime de guerra, naqueles túneis subterrâneos aonde o Hamas opera no território palestino. São cerca de 50 reféns, cerca de apenas metade deles deve estar vivo, os outros o governo israelense considera que estão mortos, mas o Hamas não libera os vivos e nem devolve os corpos dos mortos para suas famílias, numa clara violação das normas internacionais. Enquanto isso, os palestinos também continuam morrendo de fome em Gaza. E ao considerar suas opções, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que está muito próximo de determinar um controle militar total do território palestino. Neste momento, os militares israelenses, apesar de toda a destruição, apesar de todo o elevadíssimo número de refugiados, das ordens para que eles abandonem as suas casas, os militares israelenses controlam apenas e operam em apenas cerca de 75% do território, já causando toda essa tragédia que a gente vem visto. E agora, o governo israelense considera essa possibilidade de dominar completamente todo o território palestino do ponto de vista militar. Existe uma oposição a isso, inclusive dentro de Israel. Alguns dos chefes, os cabeças dos militares israelenses não gostariam de fazer essa operação e dominar todo o território palestino, porque inclusive eles acreditam que isso pode colocar em risco aqueles reféns que continuam vivos nas mãos do Hamas. As famílias dos reféns também se opõem em grande medida a esse tipo de ação, justamente pelo risco que está envolvido. E até a ONU disse que isso não deve acontecer porque vai causar ainda mais morte de pessoas, tanto palestinos como eventualmente desses reféns, e é uma violação das normas internacionais, já que Gaza, assim como a Cisjordânia, são os territórios onde vai ser criado no futuro, segundo a interpretação da ONU, o Estado da Palestina. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deve tomar essa decisão nos próximos dias e tem sido muito criticado, não só dentro de Israel, como por vários países. Mas aquele país que é crucial, que é essencial nessa discussão, são justamente os Estados Unidos. E o presidente Donald Trump resolveu lavar as mãos, nem criticou, nem apoiou essa possibilidade do governo israelense. E enquanto tudo isso acontece, Carol, a sede começa a ser um grande problema na faixa de Gaza também. Isso junto, claro, com a fome. Mais de 150 pessoas já morreram de fome e agora as ONGs que operam o território palestino estão alertando para esse seríssimo problema que é a falta de água. Por quê? Porque no território palestino existem poucas estações que dessalinizam a água do mar. Essas estações são normalmente operadas pelas ONG, mas elas não dão conta de abastecer os 2 milhões de palestinos. Eles usam muitos poços, por exemplo, mas esses poços estão ficando cada vez mais contaminados. Inclusive, todo o sistema de distribuição de água na faixa de Gaza tem sido interrompido em momentos por conta das explosões e dos ataques israelenses. Israel diz que continua enviando milhões de litros cúbicos de água para o território palestino através de 2 grandes aquadutos. Mas esses aquadutos também, segundo os palestinos, sofrem interrupções. A realidade, Carol, é que a ONU diz que cada pessoa precisa de no mínimo 15 litros de água por dia para limpeza, cozinhar e beber, obviamente. E segundo as ONGs, os palestinos têm que se virar neste momento com entre 3 e 5 litros de água apenas. E isso não é distribuído de uma forma equânime no território. Existe uma briga, uma grande disputa pela água, além da fome que aflige a faixa de Gaza.